Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui com mais um episódio aqui do nosso podcast, Strucast. Bom, já definimos aqui o nome. Já ficou Strucast. Graças a Deus, ficou muito bom. Bom, você que está vindo aqui agora, vamos abordar diversos temas, trazer diversos convidados, renomeados, experientes, profissionais totalmente capacitados. Vamos falar em economia, vamos falar de construção civil. A ideia é trazer aqui o ecossistema de real estate, né, que é o mercado imobiliário, é o que a gente quer abordar bastante, e isso amplia vários aí assuntos, né? E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Ele participou muito aí do crescimento da Strublock aqui com a gente, graças a Deus. Um baita de um profissional, aprendemos muito com ele. E estamos aqui com o Magno Moreira, posso falar assim? Magno Moreira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Um arquiteto muito renomeado aí no ramo aí, principalmente do mercado imobiliário, aborda diversos assuntos aí referente à arquitetura. E aqui tá um cara que conhece ele há muito tempo, né, Gera? É isso aí, Magno, além de um mega profissional, é um amigo aí de infância, nós crescemos no mesmo bairro, então ele hoje tem mais de 20 anos no mercado já, Magno? Sim. Então, mais de 20 anos no mercado, deve ter mais de 200 projetos aí em andamentos, atinge toda a grande São Paulo, fora de São Paulo também, já participou da Record News como empresário de sucesso e está aqui legal. conosco hoje. Vai falar sobre sonhos que transformam realidades. Então, ele utiliza o método de arquitetura para transformar a modernidade e trazer tendências aí para o futuro. Então, ele vai falar um pouquinho conosco aqui hoje. Bacana. Bom, se apresenta aí, Magno. Fala aí, Fica à Magno, vontade. dessa história. Sua história, depois a gente entra em várias pautas aí, referente aí ao seu setor de atuação. Beleza? Fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite. Isso. É a primeira vez que eu estou participando de algo como esse. Estou até um pouquinho nervoso, mas acho que faz parte. O legal de falar, assim, sempre gostei de arquitetura. O Silas conhece, eu cresci numa casa que sempre era falado sobre mercado imobiliário. A gente tem imobiliária desde que eu nasci, né? A imobiliária lá tem a minha idade. Meu pai, quando estava montando a imobiliária, estava também esperando eu, né? Então, assim, ele falou assim, eu vou colocar o nome Magno do meu filho e o nome da empresa também. Então, foi aí que nasceu a Magno Imóveis. Então, eu cresci ouvindo essas coisas, falando sobre terreno. Aí, fiz faculdade de arquitetura, porque é algo que eu sempre gostava. E aí, até quando me formei, acabei trabalhando fora, né? Com outros amigos, fazendo reforma, tudo. E meu pai falava assim, Magno, você tem um puta potencial, vem trabalhar com a gente. E eu não tinha essa visão, né? Não, mas é que eu gosto mais de interiores, tal, acho que tem mais... Eu não via esse potencial. E, na verdade, estava lá o potencial. Os pais sempre, eles estão ali fazendo parte do nosso processo. Eu falo isso porque meu pai também fez parte do meu processo. Foi o primeiro a acreditar. Não, você vai ter a sua consultora, você vai ter a sua empresa. E aí, o seu pai também fez a mesma coisa. Ele plantou... Te incentivou. Ele plantou o nome... Ele plantou ali a semente e você foi lá e hoje está colhendo aí, que é um grande profissional, né? Sim, ele colocou lá o nome e é um nome de poder, né? Tipo, exato. Assim, e aí meio que uma responsabilidade, né? E aí, tipo assim, todo mundo meio que falava isso, olha só, que outras pessoas queriam ter a oportunidade que seu pai tá... E você tá indo fora. Aí eu falei, aí comecei a fazer alguns estudos ali, vendendo terreno. Magno, o que cabe nesse terreno aqui? Cabe 2 sobrados? Naquela época que eu comecei, eu comecei a faculdade nos anos 2000, né? Então, me formei em 2005, fiquei uns 2 anos trabalhando fora, e foi nessa época que o pessoal meio que... Acho que meu pai já estava jogando a isca ali, né? Apareceu esse terreno aqui, vê se cabe lá 2 sobrados, 3 sobrados. Foi aquela época que o terreno já de veio 10... desafios. O terreno de 10 só cabia 2. Sim. Aí foi logo naquela transição que num terreno de 10 cabia 3. Aí pronto. Aí a gente começou a ver que foi bom, a gente fez muitos, né? Tive a oportunidade, tipo assim, de fazer a minha própria casa, isso foi muito legal, acho que esse foi o diferencial, por isso que eles abordaram isso lá no Empresário de Sucesso, porque assim, meu pai tinha um terreno lá, a minha irmã ia casar, Amanda, você conhece, ela estava procurando imóvel, né, ali próximo, e assim a gente não achava nada interessante, era sempre aquela mesmice, né, aquela configuração de sobrado geminado que você entra pela sala,
aí você tem a escada, Um caixote. a cozinha, O a famoso lavanderia no caixote. fundo, aquela Feito coisa pelo assim. engenheiro. E aí aí eu falei assim pro meu pai assim, conversando com ele, acho que isso ia ser algo inovador. Aí ele falou assim, tá bom, eu dou o terreno para vocês e vocês constroem. Te Aí deu a gente- tela, vazia. Aí, isso foi ótimo, porque fiquei me debruçando ali, tipo, fazer algo bem diferente. Uma pergunta, ali você já estava lapidado, a gente vai entrar ainda mais lá para frente, mas na parte do conhecimento ali do plano diretor, código de obra, ou ali você de fato começou a entrar mais nesse mundo? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, quando eu tava fazendo a minha própria casa, eu já tinha feito Já outras. tinha então você já tava... Já tive, assim... É muito legal porque hoje a gente tem uma equipe preparada ali para atender os clientes, mas naquela época era só eu. Então eu sempre tive essa coisa de ser investigativo. Tipo assim, eu nunca... Ai, Magno, eu quero fazer uma casa. Eu tenho muitos amigos que fazem isso, né? Ai, eu só trabalho com interiores. Eu atendo muitos amigos que se formaram comigo, né? Porque às vezes Legal. enfim, cada um, mas eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, né? Mas você já fez sobrado? Não, mas eu quero fazer. Mas você já fez prédio? Nunca fiz, mas posso fazer. É igualzinho a gente. E foi assim que a gente hoje está fazendo, né? Porque eu percebo muita gente assim, não quero me arriscar, não, eu não sei. Eu acho que é isso que faz a gente... O desafio. O que cresce a gente é o desafio. Nos move, né? Exato. Nos move, né? Você acha que foi aí que nasceu a sua paixão mesmo por arquitetura ou foi muito antes? Porque às vezes a gente se forma, eu falo isso porque, se forma como engenheiro. No caso, me formei como engenheiro. Mas depois a gente identifica uma área e aí surge a paixão por aquilo. Por exemplo, eu já trabalhei como desenhista, já trabalhei como em escritório de arquitetura, só que eu identifiquei que a minha paixão era na obra. Você acha que foi nesse momento que você identificou a sua paixão ou não? Não, eu sempre gostei. Eu Sempre sempre gostou. olhei a casa das pessoas e olhava... Isso até me incomoda um pouco. Tipo, eu entro num lugar, eu já penso como aquele lugar poderia ser. Tipo, eu já identifico os problemas e já resolvo ele na minha mente. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Eu ando nas ruas, nas coisas... Eu tô viajando, isso aqui não devia ser assim, isso aqui tinha que ser assim. Sabe, assim, isso até Isso já... é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é a mente perturbada, Mas né? sabe o que acontece? Como eu posso explicar? Isso daí é uma experiência que eu também sinto hoje. A gente respira isso. A gente vive. Que nem, por exemplo, você falou que você começou, seu pai te desafiou, entregou o terreno. Isso você fez todo o processo. Então, o Magno, isso que ano mais ou menos, você lembra? 2008, 2009... 2008. Estamos hoje em 2025. De lá pra cá, quantos colaboradores você tem hoje no escritório? Hoje a gente tem 20 colaboradores. 20 colaboradores, ou seja, por isso o empresário de sucesso, né? Quero ou não, conduzir um time, porque você aumentou a sua escala e vários setores de atuação. Você não consegue fazer sozinho. Então você precisa de respira. pessoas, né? Você tem hora para chegar lá, às vezes não tem hora para sair. Eu, inclusive, já vi, eu passei em frente com o nosso escritório bem próximo, né? Feriado. Eu já passei, tá lá seu carro lá Tá lá na o carro. frente, por conta do quê? A responsabilidade, os desafios, que é isso que nos move. Então, Aproveitar legal. o gancho falando de desafio, qual foi o seu maior desafio quando você iniciou na parte de arquitetura? Maior desafio? Que maior desafio da sua você história. vem à mente hoje, você fala, cara, essa situação foi um desafio muito bom. Positivo, vamos Porque falar os coisa boa. desafios são os que nos moldam. Então, você olhando o que te moldou hoje, qual foi o maior desafio? Eu acho que foi quando o nosso primeiro prédio, que fica ali em Ermelino, a gente nunca tinha feito. E aí o cliente falou, Magno, eu tô cansado de fazer sobrado, eu tô achando que fazer prédio vai ser melhor, porque a gente vai aproveitar melhor o terreno. Né? Um terreno que Funciona. hoje cabe 3 sobrados, vai caber tipo 15, 20 apartamentos. Aí eu falei, putz, peraí, eu não fiz, mas a gente falou assim, peraí, a gente vai lá e discute internamente. Naquela época eu já não tinha tantas pessoas trabalhando com a gente, mas assim, acho que é muito bom falar que eu sou muito grato às pessoas que eu acabei conhecendo. Deus acho que foi muito bom comigo, né? Então sempre mostrou pessoas muito boas e aí é muito legal que foi orgânico, né? Tipo, acho que Deus prepara pessoas para o nosso lado. Então, a gente foi investigando, né? Pesquisando, né? E ver como que funciona, porque é outra legislação, né? Até o Código de Obras, né? Circulação, normas de bombeiro, tem uma série de coisas que dificulta. Você trabalhou fazendo, né? No começo da sua carreira, fazendo prédio, é muito diferente de sobrado, né? Uma série de coisas que a gente tem que se preocupar. Isso. Então, eu acredito que esse é realmente o desafio. A gente acaba errando algumas coisas, mas acho que para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve que errar e acertar. Então, eu acredito que o maior desafio foi realmente pular de sobrado para prédio, assim, sabe? E dá uma diferença grande, porque assim, pro
o pessoal entender aqui. Quando a gente fala prédio, é um modelo que a gente cita interno aqui, que é multifamiliar. Sobrado, unifamiliar, né? Quer ou não, são produtos no mercado ali que você coloca à venda, disponível à venda, ou moradia própria, só que são diferentes a documentação. Tem As muita leis diferença também, né? Tem essa algumas legislação de prédio para casa? Eu acredito que até a responsabilidade é muito maior, né? É. Você tem que configurar um síndico, um condomínio, tem uma série de regras, né? Então, assim, até hoje, é muito bom porque, por exemplo, antigamente você podia fazer prédio, você não precisava ser em nome de pessoa jurídica. Hoje você faz tipo, 2 casas, você precisa fazer em nome de pessoa jurídica. Jurídica. Então, assim, até para dar uma segurança maior para o empreendimento. Então, a pessoa tem que ter um know-how. Então, sobrados já é considerado um condomínio. 2 casas já tem que ser feito... Se for condomínio, porque assim, se for 3 sobrados geminados, 2 sobrados frente e rua, ele é desdobrado, configura como casa unifamiliar. Entendi. Então peraí, vamos lá, vamos entender. Tem uma diferença. Como que seria essa diferença? Você sabe explicar? De uma forma simples, tá? Sim, se você tiver uma ou duas ou mais casas, já configura condomínio. E já é obrigatório você ter um KNAI de construtora na empresa. Legal. Não dá mais para fazer, até para dar segurança maior para o empreendimento, para quem vai morar, porque dá uma credibilidade maior. Se acontece alguma coisa, você vai nomear ou ir atrás de uma construtora. Então, Legal. tem que ter algo assim. Então, assim, você vai fazer uma casa para morar, você não precisa. Você pode ser pessoa física e tudo mais, né? Então, essa é a maior diferença. Legal. Entendi, não, legal. É isso daí que às vezes o público precisa entender, né? Porque assim, que nem eu falei aqui na abertura, o mercado, que é o que a gente tá entrando muito agora, o imobiliário, ele é muito amplo, né? Tanto em legislação, envolve prefeitura, envolve cartório, envolve toda a parte de execução. E hoje, Magno, uma pergunta que é legal a gente entrar aqui, você falou toda essa paixão que você criou, toda essa experiência, né? O que você mais valoriza hoje na parte da arquitetura com essa experiência que trouxe hoje? Por exemplo, um conceito que o escritório Magno Arquitetura criou, que fala, esse é um tipo de conceito. Por exemplo, a gente verifica hoje, andando nas ruas, a gente vê muito prédio, aquele modelo caixotão, que é o que o Silas brincou aqui, feito por engenheiro, nada contra, tá? Mas a gente costuma lá no escritório falar o seguinte... Até porque nós somos engenheiros, então... nós somos engenheiros, só que o que a gente pauta muito no nosso escritório é o seguinte, cada macaco no seu galho. O que significa? Eu enxergo o arquiteto como um artista e ele tem que dominar essa ferramenta dele. Então, hoje, um caixotão, modo de dizer, ele não é atrativo. Quando nós vamos até seu escritório para iniciar um projeto, o que a gente fala? Magno, eu quero algo diferente. Então, o que o Magno Moreira leva em consideração no seu projeto para ser um diferencial, ser um atrativo na modernidade de hoje? Assim, eu gosto de, quando eu abordo esse tema, eu gosto de falar uma coisa que faz todo sentido. Qual que é a nossa missão, né, no escritório? Eu acho que todo arquiteto tem, mas a gente gosta muito de falar isso. A arquitetura pra gente é o quê? Transformar o ordinário em extraordinário, né? Se você pega a palavra ordinário, sabe o que significa ordinário? Em pauta não, eu não consigo... Uma ordem, talvez. Algo que segue uma ordem. Segue uma ordem, algo simples, algo regular, algo corriqueiro. Entendi. E quando você transforma algo simples em extraordinário, é fora da ordem. Então, quando você começa a olhar isso, é muito legal, porque assim, a arquitetura tem esse poder de transformar, por exemplo, um prédio simples, um caixote com janelas, você começa a fazer uns alinhamentos, aí você transforma em algo extraordinário, algo fora da curva, algo tipo especial, né? Legal. Aí, é o básico especial. Não, torna aquela algo simples e o desejo, né? Legal. A arquitetura transforma algo simples e faz as pessoas desejarem aquilo, né? Então a gente enxerga exatamente isso. Entendi. E pra gente gosta de... Cada projeto é uma experiência diferente, né? É um desafio, né? Porque assim, acho que grandes escritórios aí, boa parte assim, sempre visa, e acho que é o certo, né? A gente tem que fazer... Eu trabalho para ganhar dinheiro mesmo, mas eu acho que... Porque a gente gosta de fazer. Cada projeto a gente fala assim, putz... A gente olha a região, olha o que isso pode impactar
Tipo assim, a gente olha muitos vizinhos, né? Às vezes tem 2 casas mais altas. O que a gente vai fazer para isso aqui chamar um pouco mais de atenção? Ou seja, isso tá dentro já até do estudo de viabilidade massa que você faz, né? Que é a arquitetura? Arquitetura. Sim, assim, acho que a Para o arquitetura está produto. muito ligada também ao que o cliente deseja ali, né? Se o cara quer vender rápido, quer fazer o tipo de produto também, porque assim, acho que a gente nem sempre foi assim, né? A gente sempre, acho que pesava a mão, né? Porque a gente é mal do arquiteto, né? Tipo, a gente pensa caro, né? Porque realmente o que é bonito é mais caro. É. Só que com o tempo a gente teve que, sabe, Lapidar diminuir. isso. Então, assim, a gente percebeu que dá para fazer algo bonito sem gastar muito. É aquele lance de democratizar a arquitetura, né? Porque a gente acha que a arquitetura é só para rico. Mas a gente pode fazer arquitetura para gente mais simples. Você entrou também. na pauta que eu Legal. ia falar agora, porque eu falei em modernizar os seus projetos. Justamente que antigamente o pessoal pensava que ter uma fachada linda, com um jogo de cores, uma em pena ali, uma alvenaria, uma laje avançando, que é mais ou menos isso que você propõe nos seus projetos. Antigamente o mercado trazia isso para um médio alto padrão. Hoje a gente está conseguindo aplicar em popular. Né? Tanto que isso daí eu creio que é a competitividade do mercado hoje. Aproveitando essa deixa do Daniel, da onde que você tira a sua inspiração para que você pegue o básico, que é o ordinário, e transforma o Boa ordinário pergunta. em extraordinário? Da onde você tira essa Boa inspiração? pergunta. Desde sempre, o pessoal brinca assim que arquiteto não viaja de férias, né? Não descansa, porque todo lugar que eu vou, e principalmente as viagens que eu fiz pro exterior, cara, você sai assim do hotel, do lugar, você já fica impactado com as coisas, né? Você já pensa assim, nossa, isso aqui eu posso usar naquele projeto. Olha só como os caras resolveram isso daqui, olha que incrível isso. Tipo assim, olha, uma coisa super simples, olha que diferente que ficou isso. Legal. Então assim, e você vai para outros bairros também. Você vai lá na Vila Madalena, lá é um escritório, uma construtora, incorporadora que eu me identifico bastante, que é a Ideias Arvos. Vocês já ouviram falar, né? Nunca ouvi Eu falar. aconselho vocês irem lá, eles têm lá o Quero espaço pegar a Arvos referência. lá. Eu acho lá muito interessante a Vitacom também, assim, que usa a arquitetura realmente como um diferencial. A gente fala que a arquitetura ela é um marketing silencioso. Se você parar para pensar, onde tem arquitetura, às vezes você não precisa nem explorar muito o marketing, né? Porque ela é algo intrínseco, né? A gente vindo para cá, eu e o Felipe, eu falei para ele assim, Felipe, tinha 2 prédios, um bem simples e um mais pensado. Você percebe que ali alguém se debruçou mais. Uhum. Aí eu falei assim, Felipe, qual desses aí você moraria? Aí o Felipe falou, eu moraria naquele. Por quê? Automaticamente, é exatamente isso. A arquitetura ela fala mais alto, É o que né? impacta. Legal. É o que muitas das vezes você que trabalha na construção civil, você que vende, o seu projeto hoje pode estar parado e pode estar morto sem vender, porque você está com a arquitetura Simples, não moderna, A muito carca. simples, A carca, que é... usando só o caixote. Sendo que você pode trabalhar com profissionais, como a Magno está aqui, que ele faz o básico bem feito, com arquitetura, com modernismo, com os lugares, é o que eu sempre falo, você precisa estar sempre em movimento, porque você sempre em movimento, nas suas viagens, você vai tendo ideia, você vai aprimorando a sua ideia, você vai abrindo a sua mente, você vai transformando aquilo que era só arroz e feijão, aí você coloca um legume, você deixa algo bonito. Hoje, os pratos gourmets, né? Se você olhar os pratos gourmets, você também tem lá no seu prédio tem um restaurante. Então, lá os pratos gourmets é um arroz com um verde, com um negocinho diferente ali, e ele vem numa... Valoriza, né? Encanta, né? Isso. Enche os olhos. A arquitetura é isso. É isso. É o básico bem feito. É o que nós, hoje, dentro da nossa Estrublock Empreendimentos, nós vamos trabalhar hoje o básico bem feito. O que seria o básico bem feito? Magno é um dos responsáveis dos nossos projetos, e o que a gente mais trabalha dentro dos nossos projetos, e vocês nos ajudou a ter essa visão, é o básico bem feito. Então, por que aquela pessoa que vai pagar 200, 100, 300 mil num apartamento não pode morar em algo bonito? Não precisa necessariamente agregar ela morar no valor, caixote. né? Ela vai agregar valor com o básico que é o que vocês trabalhavam. O que a gente fala lá sempre no escritório, assim, a mesma forma que você constrói algo feio, você pode construir algo bonito. É o mesmo bloco, é o mesmo material. Tipo assim, é estratégia isso, né? Sim. Tipo assim,
Dá para você fazer E assim, não é só a fachada, né? Todo mundo... A gente é hoje conhecido como um escritório que pensa bem as fachadas. Inclusive, tem gente que já traz o projeto pronto, pensado em planta, e a gente faz muito isso, né? A gente consegue ver ali, às vezes tem várias deficiências daquela planta, mas a gente, às vezes, até fala para o cliente, ó, isso daqui pode melhorar um pouco mais. Tipo assim, a gente foi contratado para fazer a fachada, mas a gente sabe que a fachada ela é reflexo de uma planta, de uma distribuição. Então, assim, não adianta nada você falar assim, ó, essa planta está muito prejudicada. Para a gente ter uma fachada boa, a planta tem que ser boa também. Então, assim, às vezes a gente, ó, você não quer que a gente pense melhor a distribuição dessa planta, as varandas, porque tudo impacta. Porque às vezes vem umas plantas, assim, que não foi pensada ali só para atender a necessidade de números. Mas às vezes fica um Frankenstein. Então a gente acaba melhorando realmente a distribuição interna e aí faz com que isso... E esse é o grande... Todo mundo brinca lá no escritório que o setor lá, que a gente dividiu o escritório em setores, que é o setor criativo, né? O setor de concepção. Que é a hora que a gente sobe, e aí eu sento ali do lado do pessoal e falo assim, isso aqui... Porque é como o prédio se apresenta no bairro, né? Legal. Então, assim, tipo... Você fala assim, eu quero fazer isso daqui, o que isso vai mostrar ali no bairro, né? A imponência, né? As pessoas vão passar, eu quero morar ali. Às vezes a gente pensa assim, eu falo muito para os clientes, principalmente o sobrado de esquina, vocês fizeram lá, assim, por mais que você não more no da esquina, o da esquina tem que ser algo chamativo, porque ele valoriza os outros. Legal. Por exemplo, eu não moro, a gente brinca assim, tem um prédio que a gente fez lá, inclusive na minha rua lá, né? Aquela a Juliana Molino. Sim. Muito bonito. Muito bonito. Tipo assim, as pessoas têm os apartamentos mais simples, menores lá no fundo, mas a fachada, a frente ela chama. Entrega. Então a pessoa não precisa necessariamente morar naquele apartamento da frente para falar assim, olha, eu moro naquele prédio. Então, assim, valoriza. Às vezes... Ela não vai falar, eu moro no apartamento dos fundos. Ela fala, eu moro naquele prédio. E aí a pessoa, nossa, você mora naquele prédio lá? Puta, que legal. E hoje ele é um prédio que chama muita atenção. E aquilo é um HIS, cara. Então, assim, você percebe que a gente... Aquele prédio é muito legal, que foi o último prédio que a gente fez antes de você precisar necessariamente ter elevador. Lá, antigamente, aqui, não sei se vocês sabem, mas até aquele, eu não sei, acho que uns 3, 4 anos atrás, a gente podia fazer, desde que você deixasse o apartamento acessível no térreo, você não precisaria ter elevador. Então ali a gente conseguiu até reduzir um pouco. É o projeto da faculdade isso. Não precisava ter elevador. Aproveitando a deixa que você falou sobre o HIS, explica para o pessoal que está nos assistindo o que seria o HIS. HIS é Habitação de Interesse Social, né? A prefeitura fez uma análise lá, né? Tem trabalhado muito nessa questão do déficit habitacional. Então, assim, hoje tem muita gente sem moradia. Então, o que ela faz? Ela dá um incentivo para o construtor a construir mais, a adensar mais. Por isso que algumas pessoas não entendem e até tem algumas denúncias, porque você vê um terreno que antes era uma casa, vira um prédio de 20 apartamentos, a pessoa os caras fizeram errado. Mas não. Por causa desse déficit habitacional, a prefeitura fez o quê? Ela dá o potencial construtivo, né, desde que você direcione essas unidades para as pessoas de baixa renda. Então, ela põe um limite, um teto de renda. É isso que eu ia falar. Tem uma limitação dentro da HIS. Tem uma limitação. Então, o cara que quer investir, ele pode comprar um HIS? Como ou assim? Não? A pessoa que quer investir ali no mercado imobiliário, ela pode comprar um HIS e ela pode alugar para uma pessoa de uma renda melhor ou não? Hoje já parece que teve umas revisões, porque isso foi muito discutido, porque o pessoal usava Infelizmente, né? Porque assim, é muito legal. Porque imagina, você ser isento de taxa da prefeitura, isso, ser isento de ISS, e você pode construir, tipo, às vezes 3, 4 vezes a terreno sem pagar outorga onerosa. Então o cara falou assim, você é galinha de ovos de ouro. Então assim, muita gente começou a ganhar dinheiro, mas aí o Ministério Público foi em cima. Então ele está normalizando algumas coisas, colocando teto. Antigamente você não podia alugar, o pessoal alugava. Hoje já você tem uma faixa, né? Você não pode alugar por qualquer preço. Você tem as tabelas lá, tanto de venda quanto para locação. Hoje você pode, antigamente você não podia, mas o pessoal alugava. Então meio que regularizou. Né? Tá. Essas faixas, só para explicar melhor, quais são essas faixas HIS? Porque, pelo que eu sei, não tem uma só, né? Tem HS1 e HS2. Certo. Tem algumas zonas que você pode adensar desde que você deixe um percentual adequado para HS1, né? É muito legal isso, por causa do déficit habitacional, o pessoal segregava muito. Tipo assim, gente mais simples tinha que morar afastado.
Então, Não, hoje, os empreendimentos da capital têm que reservar um potencial do prédio para trazer essas pessoas para próximo, porque a pessoa tem dinheiro, ela precisa ter uma empregada, ela precisa ter gente mais simples trabalhando para ela. E essas pessoas moram muito longe. E elas têm que estar perto ali. Então, assim, a Trazer ideia mais é o pra quê? zona central, Trazer que fala. as pessoas para perto de onde a economia gira, né? Exato. Porque, assim, o grande problema, eu acho, é esse. Tipo assim, você afasta as pessoas, né? Então, as pessoas demoram 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, assim, eu acho que é legal essa ideia, mas às vezes tá difícil da pessoa entender isso, né? Porque às vezes não compensa para o construtor fazer, porque o HS1 é o menor, você tem que vender, acho que até 6, acho que a faixa de renda é até 6 salários mínimos. É isso mesmo. E aí tem o HS2 que você pode vender até 11 salários mínimos, né? Então você tem até um teto ali, tá mudando, acho que é E 270 mil. o 1 e o 2, ele se enquadra ali pra galera entender esses planos Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. Casa Verde e Amarela, essas coisas. Né? Isso. Que aí depois tem o 3 e o 4, que já é uma outra Não, classificação. aí já vai para HMP, que a HMP é a habitação de mercado popular, né? Entendi. Que aí já você já pode ter vaga de garagem, outras coisas, e é um pouquinho mais caro, né? Você pode vender, acho que seria os 11 salários mínimos, né? Entendi, isso. E aí você vende até 320 mil, uma coisa assim. Então já é algo diferencial. Só que aí você não é isento totalmente do ISS. Você paga 40%, 50% ainda do Entendi. ISS. Entendi, legal. É que... E você não pode usar o potencial máximo também. Por exemplo, num HS, você pode, dependendo da zona, você usa 6 vezes. Num HMP, você vai usar, tipo, 4, 5. Então, assim, não é... Tipo assim, quanto mais restritivo vai ficando, né? 6 Entendi. vezes o que você fala é o que seria o quê? 6 vezes a área do terreno. A área O terreno do tem terreno. 300 metros, você faz vezes 6. E aí você faz isso daí, Aí depois você Então, adentra, se eu né? tenho um terreno de Desconta- 100 metros quadrados, eu posso construir 600 metros quadrados. Seria isso? No HIS1. Só que nem sempre você consegue fazer isso. Porque tem por que causa ter os das limitações descontos. do terreno. Tem uns Se o descontos. terreno for muito pequeno, você não pode ocupar ele inteiro. É. Você tem que deixar uma área livre, que é área permeável, uma série de coisas, né? É só porque tem muitas pessoas que vão estar nos assistindo e aí, vezes 6, vezes 4, vezes 5, o que seria isso? Então, seria o coeficiente De do aproveitamento do que o terreno pode ser construído perante a lei. Se você quer trabalhar na lei, né? Tem duas coisas para você pensar. Coeficiente de aproveitamento, que é o CA, e a taxa de ocupação. Você olhando de cima, quanto que aquela construção ocupa no terreno? Você não pode ocupar 100%. 75%. Você tem que você tem as aberturas, você tem a janela, você tem a área permeável. Então, assim, por exemplo, você pode ocupar, às vezes, dependendo da zona, 70%, Legal. 80%, né? Essa coisa... Então, seria uma matemática, vezes 6, 600, aí você tira 30% ou 40% ali e o resto você conseguiria construir. Você não pode construir distribuído, assim, tipo, na horizontal. Você pode adensar, aí você faz mais andares. Só que tem uma série de coisas que implica. Por exemplo, até 10 andares é um elevador. Se você for fazer mais de 10 andares, você vai ter que pôr mais um elevador. Então, às vezes, compensa, não compensa, aí tem que fazer conta. Entendi. Aí o incorporador, o consultor, tem que ver lá se comporta, se aquela região, tipo assim, por causa dos valores, às vezes o cara assim, não, acho que 10 andares tá ok, porque eu não vou vender tão caro. Então, você tem que estudar isso aí. Uma pergunta que eu acho que o pessoal deve ter, por que hoje, aqui, mais na região de São Paulo, nós temos prédios que são largos ali nos térreo, primeiro e segundo, e aí depois ele vai a funila. Você sabe, é um exemplo do nosso lá. Eu falo isso porque é uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam, Eles perguntam às vezes, nossa, mas por que o seu prédio é gordo no começo e depois ele afunila? Não, o pessoal brinca que é o bolo de noiva, né? Isso. É maior na base e vai diminuindo. Isso é a lei de recuo, né? Você tem que ter os recursos. Então, assim, por causa que iluminação, né, e ventilação, né, tem a questão da faixa de aeração, uma série de coisas. Então, assim, até o terceiro andar, você pode encostar nas laterais e onde tem janela, você tem que recuar 1,5. Passou dos 10 metros, que daria mais ou menos 3 andares, você obrigatoriamente tem que recuar o prédio de ambos os lados 3 metros. Certo. Né? E se você for fazer varanda, a gente tem que recuar 1,5 metro do vizinho. Você não pode se debruçar a menos de 1,5 metro do vizinho. Certo. E acontece muito, né? Porque as pessoas não entendem. Elas olham aquele espaço lá e falam assim, pô, mas eu podia usar aquilo, né? Vai aumentar a minha área, tudo, mas não dá. Porque se o vizinho lá de baixo se sentir, por exemplo,
a privacidade, né? Invadindo a privacidade dele. Acontece muito. Outro dia a gente foi atender uma denúncia de uma vizinha. Ela estava em prantos lá. Tipo, ela reunia a família. Ela tinha uma piscina lá no fundo, lá da casa dela. E aí um cliente nosso, tava tudo certo, tava atendendo os recursos. Mas enfim, aquele monte de janela olhando. É uma plateia olhando. Então ela fala assim, meu, acabou minha família. Essa piscina eu vou ter que cobrir. Porque ninguém quer mais ficar aqui em família com esse monte de gente olhando. Mas essa é a realidade privacidade da capital. Mas por isso que é interessante você ter um escritório qualificado que vai atender os seus projetos e as suas necessidades, que entende de leis, assim como vocês entendem, para te ajudar ali, para não ter problema futuro com o vizinho, não ter problema futuro ali com ambas as partes. Porque eu sei que vocês têm algumas estratégias que vocês utilizam para que isso seja sanado. Correto ou não? Os empena, sobe uma parede ali. A lei tem algumas brechas que consegue trabalhar, não é? Quando você está de frente pro seu vizinho, assim, paralelo, você tem que ter 1,5 m de distância. Se você tiver na perpendicular, assim, você tem que fazer uma parede de 75, porque você tem que dar um afastamento, ou através de empena, ou em distanciamento mesmo. Então, legal. Não é a gente que faz, a gente segue uma premissa. É uma lei. Isso. É isso, são algumas brechas e premissas que a lei... Mas você precisa estar por dentro da lei. Mas tem cliente que acha assim que isso é, pô, mas Magno, isso daqui é uma área que eu vou deixar de vender. E tipo assim, cara, a gente às vezes vê, acontece, o cliente faz, eu falo assim, meu, não faz isso, não vai dar certo. Mas assim, enfim, acontece. Mas isso daí, ô Magno, é por isso que lá a gente foca muito nessa parte de estudo de caso, estudo de massa. Porque quem não tem o conhecimento, é o que eu falo. Eu falei isso no nosso último podcast. Você tem que ir atrás de profissionais capacitados, com conhecimento e com experiência. Porque assim, o pessoal compra um terreno, ele fala, pô, vem uma oportunidade de um terreno. Eles pensam que assim, meu, eu quero construir um prédio. Ou seja, o céu é o limite. Não é assim que funciona. É o que você deixou bem claro aqui. Como funciona? Tem as premissas, tem um plano diretor que é determinado pelo município, tem um código de obra que tem que ser seguido, e além desse segmento, que é o que eu estou entendendo, acho que o público precisa filtrar, além desse segmento, você tem que colocar as moradias dentro de todas essas limitações. Será que compensa? Né? É isso que tem que parar para pensar. Boa! Tipo assim, cabe 20, mas vale a pena fazer 20? Exato. O terreno pequeno, vai ficar parecendo um cortiço, um monte de família. Você já parou para pensar como que é? É que agora é um boom, né? Daqui uns anos, como é que vai ser esses prédios? Porque assim, para pintar um prédio desse, você que mexe com obra, né? É caríssimo um prédio para pintar muito. desse. Imagina aí quanto eles vão ter que arrecadar de condomínio para pintar. Então assim, é muito complexo, porque a cidade vai começar a ficar muito feia. E já acontece muito, porque cada um não tem conhecimento. Você vê esses gardens aí, depois de um tempo, o pessoal cobre do jeito que quer. Entendeu? Tem uma dificuldade desses empreendimentos de fazer reunião de condomínio, de nomear um síndico, alguma coisa. Então, você vê muita coisa estranha acontecendo, né? E acho que assim, a gente tem que começar agora, a gente que detém o conhecimento, começar a mostrar, né? E tem algum controle, um conselho, algo que faz isso? Ou é a própria prefeitura que... Não, todo edifício, né, todo condomínio acima de 2 unidades é obrigatório fazer uma convenção e massificação de condomínio. Tá. Lá no escritório a gente faz isso também. A gente faz lá umas normas. O que pode e o que não pode. Por exemplo, a gente até brinca que sobrado geminado, ele não é condomínio. Só que ele deveria ter umas regras. Porque assim, você vê depois de um tempo, cada um pinta de um jeito que quer. Cada verdade. Um faz o portão do jeito que quer, aí fica aquele show Puxa de horrores. um telhado, uma sacada, é verdade. O nome é sobrado e geminado, então honre isso, né? Porque assim, deixa ele igualzinho, fica mais bonito, o conjunto fica... Valoriza todos. Sim, legal. O que eu às vezes o da perde ponta... valor depois. Perde valor. Entendeu? Tipo assim, o cara... Imagina lá, você tá no meio, você tá lá conservando o seu sobrado igual ele é. Igual ele foi projetado. Aí os seus vizinhos já fez pintou da cor que quis, colocou aqueles telhadinhos em cima do portão. Aí você tá ali, acaba desvalorizando. Temos que resolver isso daí, hein? Temos que resolver. Tá o Magno aqui para criticar isso daqui. Tem que ser mudado. Porque, quer ou não, a arquitetura... Vamos lá. Você vai para um país, que é o que você falou, viajei para outros países. O que você encanta? O lugar.
Isso tem muito a ver com cultura. Não, eu vou trabalhar com a Discord aqui agora. Não, é porque Você assim... tem a sua casa, você comprou o seu sobrado germinado lá, aí você quer mudar. Você tem uma lei ali, não pode mudar. Como é que você se trataria isso? É que na verdade eu digo como organização, porque é que nem falou. Não, perde... mas você tá tudo bem ou não? Não, se eu perder valor, não tem uma tendência, Um exemplo, vira e mexe, agora a tendência é cinza. Um exemplo, a cor é cinza, areia. Aí mudou a tendência. Aí só eu quero mudar. Aí só você quer mudar, e aí? É isso, mas é esse o conflito. Você imagina um Mas prédio, é esse o conflito. Se cada um quisesse, eu quero colocar Você janela branca. quer e eu não quero. O outro quer janela preta. Não, o eu prédio, quero cobrir o prédio tem uma outra não. convenção que Tem. protege isso, mas Proíbe, né? a ideia que você deu aqui é que o germinado teria que ter. Mas você imagina só, Eu você é concordo. o cara que tá querendo a tendência. E o cara do lado É isso que eu tô falando. tá querendo que o negócio dele tá lá deteriorando, quebrando, ele abandonou. E aí? fazendo o contrato, né? É. Porque assim, isso Não, vai eu valorizar acho o que isso- imóvel, sabe? Porque assim, a gente pensou isso. Mas e se o cara que não quer construir, não quer fazer nada, não quer tirar um conto do bolso? Como isso? Como isso é possível? Não, Você vai ficar com a sua fachada ali velha, antiga... não, mas eles que- fazem. A questão é assim, como fazer? Entendeu? Ah, O projeto foi pensado para ser branco com cinza. Pô, mantém branco com cinza. Ou se quiser mudar, conversa com todos todo os mundo. outros. É, ó. um Vamos chamar lá condomínio. no escritório que É isso fez, que ele um quis outro dizer. escritório. Mas e o cara que é Vamos turco que não quer... Ó, a gente sempre fala assim, as pessoas, elas quando estão de férias ou quer descansar, ela vai para um resort, vai para um lugar, E que é coisa linda. ela gosta de coisa boa. É. A gente fala, por exemplo, árvore, É por isso que eu jardim, concordo. É a coisa que eu mais falo. A gente coloca lá no 3D, pensa lá o projeto com uma árvore, com jardim, Paisagismo. fica lindo, fica um lugar super gostoso. E aí, Você ama quando os clientes aí o vêm. cliente fala assim, não, tira isso aí, dá um trabalho danado, mas quando vai viajar, Ele quer quer. natureza. Quer aquele frescor, quer deitar debaixo de uma sombra, entendeu? Nossa, é um lugar muito verde, né? Eu já ouvi isso aí. Nossa, eu fui num não, resort mas muito dá um verde. trabalho pra varrer isso daqui. Meu, mas é isso que deixa bonito. É. Meu, você conhece onde eu moro. Onde deu pra colocar planta, eu coloquei. Foi. Porque eu acho que isso é conforto, é aconchego. Isso Não, a aí, rua, ó, a rua é muda. Ali, eu É um já dando aconchego. aqui um spoiler, né? Meu, a rua, você transformou a rua. E é que é isso que é legal. A rua nossa ali, ela foi transformada com os sobrados que você fez ali. Depois dos prédio. sobrados, foram 2 prédios, né? Que vocês conseguiram fazer. Muito bem feito. E isso valorizou muito o bairro. Nosso bairro. Você sabe disso. Sim. Hoje é um bairro que está em alta. Você vê lá quantos projetos estão rodando ali. Nós mesmos temos 2 projetos no mesmo bairro. Tá nascendo mais um, né? O Tá nascendo. Bernardo Souza lá. É. Isso, então tá nascendo ali e nós estamos vendo o quanto que tá crescendo. Então, eu acredito muito. Eu falo muito sobre propósito e tinha um propósito para que isso acontecesse. Você modernizou o bairro. A gente até brinca que tem pessoas que têm outros projetos. Você quer pegar o projeto, ajudar. Ele falou, deixa eu te ajudar. Não tem o prédio da esquina lá, cara? Todo mundo falou pra mim, que eu falei assim, Magno, Não fala que é amigo nosso, não. o que é aquele elefante branco que fizeram ali? E olha, eu conheço ele já foi no nosso escritório, eu falei assim, meu, você não quer que a gente faça projeto pra você? Porque assim, isso é importante, porque assim, impacta diretamente, Sim. né? Sim. Assim, a gente olha ali, que poderia fazer várias coisas diferentes ali, né? Ficou muito simples. É o tal do caixote, entendeu? Entendi. Assim, a ideia dele ali era baratear ao máximo, mas eu acho que, assim, a gente tem um compromisso com a sociedade, com a cidade que a gente vive, né? Então, assim, muita gente só visa dinheiro, lucro, mas qual que é o nosso propósito? Deixar Essa é a as maior pessoas vivendo briga. melhor, né? É isso mesmo. Essa é a maior briga, ô Magno. Às vezes a gente, quando tá ali em construção, não, mas vamos fazer desse jeito, vai ficar mais barato. Não, cara, agrega o valor. O custo da construção civil perante o que você quer partir e fazer é bem parecido. Então, às vezes, você vai tirar algo que você O está valor do desvalorizando. metro construído, o metro construído é o mesmo, né? Isso O metro daí, quadrado isso daí a construído. gente fala com propriedade. A gente tem lá no escritório, todas as obras têm um sistema, a gente tem todos os gastos, a gente tem um parâmetro por cada tipo de obra, né? Que nem a gente tem obras em condomínio fechado, temos sobrados em São Paulo, temos multifamiliares também em São Paulo. Então, cada um, quando você vai partir para ele, a matemática não erra. Então, às vezes, o cara quer economizar. Não, vai economizar. Ver toda aquela fachada trabalhada, não vai ficar caro. Não vai. É cores.
é uma alvenaria ou outra que você Isso aumenta. tem que ser bem alinhado antes com o construtor, com o cliente. Sim, né? com Às certeza. vezes, a gente tem uns clientes lá que são mais audaciosos e quer realmente, sabe que às vezes não vai lucrar tanto, mas é alinhamento de propósito, né? Eu gosto muito quando o cliente fala assim, não, mas eu quero um negócio bonito, eu acho que dá para fazer um negócio legal aqui, e a gente, graças a Deus, a gente tem se identificado com muitos clientes assim, sabe? Que quer fazer coisa boa e assim, quer se destacar e não pensa só em dinheiro e gosta, né? A gente tem uns clientes lá que, puta, eu quero fazer um negocinho legal, Magno. Uma pergunta, Magno. Hoje, vamos falar hoje, em São Paulo, que é onde nós estamos, vocês fazem projeto em outros lugares também, mas eu creio que vocês estão bem concentrados aqui também. A gente faz sim. Né? Ontem, por exemplo, a gente estava em Atibaia. A gente fez 2 sobrados lá. E a gente estava até... E aí a gente já estava vendo até um outro terreno lá, que uma cliente nossa que mora aqui, que a gente fez 2 sobrados para ela, e ela quer aproveitar lá o terreno. Lá é mais restritivo. São né? premissas diferentes, né? São. Cada município tem a sua aqui, por exemplo, limitação. Sobrado, a gente pode encostar no vizinho, desde que não tenha abertura. Então, por exemplo, num sobrado geminado, você poder usar as extremidades sem precisar ter recuo, você aproveita muito melhor o espaço. Lá, você tem que deixar 1,5 metro livre de fora a fora. Então, assim, isso limita um pouco o tamanho do sobrado. Mas deu para fazer algo legal lá, porque ele era bem comprido. Então, a casa ficou mais comprida, porém mais estreita, né? Mas lá é um lugar que está em crescimento, acho que é o boom agora é o interior. E aqui em São Paulo teve uma modificação recentemente no plano diretor, não teve? Teve coisas que Mas qual é o intuito da Prefeitura de São Paulo? É mais verticalizar? Porque assim, você olha São Paulo hoje, nós estamos na capital que já tá dando a mão em Campinas, já tá dando a mão em Mogi das Cruzes. Ele teve um incentivo ou foi mais uma regularização? Adensar, né? Eles querem adensar. Então, eles têm uma série de incentivos. Acho que, por exemplo, os grandes bairros aí, eles querem, por exemplo, tem lugares que não tem, por exemplo, a fachada ativa. Então, a fachada ativa é muito legal, porque você dá vida ao lugar. Toda vez que você tem a farmácia, tem a lojinha, tem um café, você dá vida para a rua. Então, assim, bairros que não tem isso, é até perigoso você andar na rua. Isso é verdade. a fachada ativa? Fachada ativa é os comércios embaixo do prédio. Ah, tá. Entendeu? É você poder andar na rua e ter ali aquele serviço ali à sua disposição. Ah, isso é legal. Legal. Entendi. Porque aí mantém a movimentação e não fica uma rua muito parada. Lá vocês estudam muito tendência. Por que eu tô te falando isso? Quando eu fiz a especialização na FAP, né, de Real Estate Construction Manager, que eu fiz lá o Fábio, que era o nosso mentor lá, ele batia muito na tecla o quê? Porque quando a gente vai colocar um produto no mercado, não é da noite pro dia. Tem o estudo, depois do estudo tem o anteprojeto, aprovação, montar toda aquela documentação, aprovar na prefeitura, esperar a aprovação para depois iniciar. E o que ele mais batia na tecla e faz total sentido. A tendência de hoje já não é a mesma de amanhã. Então, por exemplo, vocês sempre estão se atualizando para a tendência daqui pelo menos a 2, 3 anos, que é tempo de um produto de vocês estar no mercado? Assim, a gente meio que foge um pouco da tendência, porque eu acho que o melhor é você fazer algo atemporal. Porque tendência dá e passa. Então, assim, a gente hoje, se você pegar um projeto nosso de 10 anos atrás, parece que foi feito hoje. Então, isso é verdade. Esse é o principal. Eu isso não é me verdade. ligo em tendência. Tanto que os seus projetos, cara, que resposta muito boa e um exemplo legal. Porque eu não consigo distinguir qual é o tempo dos seus projetos. Idade, né? Não sei. Que nem você falou lá do Parque Cruzeiro, que aquele foi o seu primeiro prédio. A gente tá fazendo lá em Santa Amaro com arquitetura muito parecida. E lá o pessoal tá doido. O pessoal passa em frente à obra, lá vai ser locação. O pessoal, não, quando vai vender, quando vai liberar, a gente... Não, aqui o investidor decidiu em locar. E é legal isso daí, essa sua posição. Quero ou não, é uma defesa sua, né? Você acha que as pessoas, os arquitetos, profissionais que da área, então o erro deles é seguir a tendência? Não, acho que tem coisa boa que vem. Né? Por exemplo, foi uma tendência usar vidro verde. Já usei contra a minha vontade. Porque foi uma tendência usar vidro verde. Certo. Tipo, tem muita gente que gosta, mas a gente mostrou pro cliente que não é bonito. Né? Entendi. O vidro transparente não usou desde muitos anos atrás, Sim. desde os primórdios do tempo de transparente aí, e ainda é isso, eu prefiro usar. Porque se eu tivesse seguido em vários projetos o vidro verde, hoje os clientes estariam gastando para tirar.
Todos. Faz o vidro normal, gente. Esse revestimento 3D foi uma tendência, mas, hoje tem gente que fez e já tá tirando, porque não gosta. Mas Nossa, você utilizou entendeu? nos seus projetos? A contragosto. Porque, assim... É que às vezes o cliente pede A isso. arquitetura é uma coisa assim, a gente não é o dono do mundo. A nossa missão é mostrar o que é bom, o que é ruim, mas o poder de escolha e decisão é do cliente. É do cliente, exatamente. É uma grande responsabilidade, porque depois de pronto, às vezes o pessoal fala, o arquiteto ou tal fulano não me avisou. Eu vou ter que agora ter esse custo de remover e trazer para a tendência do mercado atual. Custo, viu? Cara, qualquer transformação, qualquer alteração no meio ou depois do processo pronto, gera um custo que a pessoa se arrepende muito, né? Então é que nem você falou, a gente leva para ela, só que o poder de escolha tá na mão dela, né? Ô Magno, o que você acha que os profissionais que estão iniciando hoje, então, eles cometem erro? Qual o erro que eles têm cometido? Você é um profissional de sucesso, já tem mais de 20 Tem anos uma aí. experiência, uma carta... O que você traria de conselho para os arquitetos, para os profissionais que estão iniciando? É que assim, varia muito, né? Mas eu percebo que a grande parte tem um certo receio de ousar. Eu acho que assim, acho que a gente chegou onde chegou porque a gente foi meio disruptivo, né? A gente acabou fazendo coisas que às vezes a gente não estava realmente preparado para fazer, mas a gente se reuniu, viu os potenciais, né? Uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo... Pensou fora da caixinha. Pensou fora da caixinha. A gente foi dando oportunidade para... Inicialmente, eu comecei com estagiários e os estagiários foram se formando e com isso a gente foi vendo grandes profissionais ali surgindo, né? Legal. Então, assim, eu pensei, poxa, vou dispensar? Né? Tem muita gente que mantém só estagiário, mas, pô, esses estagiários mostram um puta potencial. Aí você fala assim, um cara desse eu vou continuar comigo. Né? Então foi assim que hoje o escritório tá cheio, porque eu tenho um certo, não é receio, né? Pô, a pessoa contribuiu pro escritório. Então, hoje você conhece a Dani, já tá com a gente lá, ela é hoje sócia, gestora do escritório, ela tá ali mais de 10 anos com a gente, começou como estagiária. Então, assim, foi uma pessoa que fez mais do que a obrigação. Então, ela foi lá, estava antenada, estava alinhada com o propósito do escritório e fez o negócio acontecer. Tipo assim, e a gente enxerga isso, né? Então, assim, eu vi isso. O Felipe hoje também, tipo assim, começou também como estagiário, hoje ele está lá também como sócio, estrategista nessa questão de aprovação, está sempre antenado com as coisas que acontecem. E é isso, né? E o que eu deixaria pro pessoal é... você que atende cliente, você que tá na área de projetos, faz o atendimento como se fosse o seu último. Atende aquela ligação como se fosse a sua última ligação, como se fosse o seu último projeto, porque você dando o seu melhor, você vai conseguir alcançar lugares que você jamais imaginou. Hoje o lugar que você tá pode, igual você falou, do Felipe, da Dani, pode parecer pequeno. Eu sou um simples estagiário. Hoje são seus sócios. Então, você... O pouco que você tem, faz bem feito. E com o pouco que você tem, você vai conseguir cada dia escalar para chegar no muito. Porque tem muitas pessoas, eu falo muito isso, porque tem pessoas que começou há 20 anos atrás, a primeira dorzinha, não quero mais, não deu certo, agora a tendência é trabalhar com estética, por exemplo. Trabalhar com estética agora é a tendência, aí todo mundo vai para estética. Aí daqui a pouco, não é mais a tendência. Não deu certo. Persista. Você que está iniciando em algo, um projeto, aquilo que Deus colocou no seu coração, vai em frente. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha... Simplesmente faz acontecer, porque vai ter sim traves, vai ter sim obstáculos, e você precisa vencer esses obstáculos. Falo isso porque o Magno está aqui conosco hoje. Quantas traves você já teve? Sim. Quantos projetos você já teve que para você, nos seus olhos, era impossível e se tornou possível? Eu acho que a gente tem que ser investigativo. Eu acho que as pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Elas já querem a coisa rápida. E não tem é que ter assim. um poder de pesquisa, entender o que você está fazendo. E às vezes as pessoas fazem só o que é pedido. Às vezes, a gente chegou onde chegou também porque a gente fez um pouco mais. Né? É aquela coisa,
só 3 imagens tá bom. Não. Não, a gente entregou mais, mostrou que a gente Extra pode block é a mais, mesma coisa. sabe? Então, assim, é mostrar pro cliente que você tá ali entusiasmado com o projeto, né? Acho que é isso que falta às vezes, né? As pessoas fazem só Magno, o que é contratado e acho que o cliente Tá, ele tá quer... bom, né? Ou então, eu vejo muito isso dos arquitetos, eu falo por experiência, tem alguns arquitetos que, eu vou fazer só o 2D, que seria só a planta baixa. E aí o cliente não tem a perspectiva do ele não negócio. consegue Ele não visualizar. consegue enxergar. Ah, não, mas se você quiser o 3D ou a perspectiva, eu vou cobrar um a mais e... entrega. Faz com que Isso no começo que você precisa mostrar valor. Isso. Depois é um valor agregado que você Não, tem no sim, com trunfo. certeza. E mostrar pro cliente a importância, né? Isso, é isso que eu tô falando. Você precisa mostrar, mas você pode muito bem... o que eu acho que uma pessoa de sucesso, ele segue firme no propósito dele? Quando você tem a realidade e a expectativa. O cliente tem uma expectativa e você supriu a expectativa dele, já tá bom. Agora, se você só tem realidade, ele tinha uma expectativa e você só... tá bom, esse aqui, a realidade tá mediana. Você vai continuar ali num café, não vai sair do lugar. Foi o que nós estávamos conversando aqui. Tem pessoas que escolhem parar por ali. Não, eu já cheguei aqui, não quero mais ir para lugar nenhum. E tem pessoas que falavam, não, para mim isso aqui, eu preciso de mais, eu quero mais. Romper, né? Eu vou romper essa barreira. Eu era só um arquiteto, hoje eu tenho 20 arquitetos. Eu tenho 20 pessoas trabalhando comigo. Então, quantas famílias estão sendo alimentadas por um propósito que você não desistiu. E tem um porém ainda. Por exemplo, que nem você falou. Você deu oportunidade para outros arquitetos. Nós estamos sendo vistos a todo tempo. Que nem você falou, hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? Que você comentou. Elas querem os resultados rápido. E não é assim que funciona. Por exemplo, você está desde 2006, 2008, mais ou menos. Isso, até hoje. Então, a estrutura que você falou de ter 24, 25 colaboradores não veio de repente. Veio em muitos desafios, veio em vários tombos, teve que se reerguer, teve problemas a ser resolvido. E outra, eu costumo dizer assim, que é o que o Silas ele falou aqui. O mundo hoje, ele está colocando muito que o pessoal tem que ser autônomo, tem que ser empresário. Eu acho que isso é uma vocação, porque nós aqui podemos falar que não é fácil. Você ter que vender seu produto, ter que cuidar de quem trabalha para proteger esse produto. Mas você também pode ter sucesso dentro de uma empresa. Você não enxergou os seus funcionários? Você não deu a oportunidade? Hoje, eu converso... Hoje, aqui para você entender, pessoal, hoje a nossa relação, eu mal tenho contato com o Magno, que eu já sei quais as peças que eu posso chegar lá dentro para resolver um determinado assunto. Isso mesmo. Tanto que você dá a liberdade, você dá a carta branca. Para eu chegar até um Magno, que foi raras às vezes, se realmente eu não estou conseguindo resolver com o pessoal. Entendeu? Então é o que o Silas falou. Tenham paciência, acreditam, vão adiante. Pega essas responsabilidades que a empresa, o gestor passou para vocês. Aqui nós estamos falando de arquitetura e tudo, mas envolve toda empresa. É bem parecido o sistema. O que muda é o ramo. Pessoas, né? Igual o Magno falou aqui, nós precisamos de pessoas. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Não vai. Todo mundo está disposto a ser empresário, né? Porque é difícil, né? Muito, muito complexo. Então, assim, a gente tem que se ajudar, né? Tipo assim, muitas pessoas que saíram do escritório e foram montar escritório, não é fácil, né? Porque... E eu acho que juntos somos melhores, né? Então, a gente olha o potencial de cada um. Tanto é que a gente dividiu o escritório lá em setores. Então, todo o projeto passa por cada setor e é muito bacana, porque todo mundo ali se envolve com o projeto. Legal. Tem ali a Carol, que é a nossa sócia e coordenadora do setor de estudos de viabilidade e projeto preliminar. Então, o cliente chega lá, ele entende exatamente, através desse setor, qual é o potencial daquele terreno. Aí, depois, o cliente fala, é isso mesmo que a gente quer. Aí, o Felipe vai, juntamente com a Carol, ver se é possível aprovar ou não e como vai aprovar. Então, assim, ele faz essa estratégia ali de aprovação. Então, a gente prefere nichar porque a gente consegue extrair melhor. Porque, às vezes, a gente fazia tudo e não fazia, às vezes, nada bem feito. Entendi. Então, assim, a gente... Tentativa e erro. Então, a gente achou melhor
separar, desfragmentar para o cliente ter uma experiência como se fosse um escritório, cada setor fosse um escritório. Então, o cliente tem um atendimento personalizado para cada setor. Legal. Então, assim, você vai falar com o Felipe, você vai falar de aprovação, de índice, Isso, comunix, isso mesmo. Você vai falar com a Carol, ela já vai dar um atendimento especializado de viabilidade, do que pode, que não pode, dá para construir mais, dá para construir menos, faz isso, faz aquilo, quero com varanda, sem varanda. Aí depois que o projeto está formatado, vai a Isadora, que é a coordenadora de concepção em 3D. É ali que nasce. Então, assim, antes de entender se o cliente está disposto a gastar ou não, se ele quer fazer um revestimento, ou se ele quer só fazer pintura. Então, ali a gente desenha o empreendimento. Então, ali, nesse setor, a gente dá cara e, assim, a gente acha, até porque a gente trabalha com o mercado imobiliário, esse setor é meu xodó, porque é através dele, porque é a vitrine, né? A arquitetura é a vitrine, é onde as pessoas enxergam, entendeu? Então, a gente acha que ele é um potencializador de vendas. Então, esse é um setor muito bacana. Ele que vai mostrar... Ele tem uma enorme participação nisso. Isso é e aí, certeza. Esse é o setor que é específico. E depois disso é o quê? A gente percebeu, isso é muito legal, que é um diferencial do nosso escritório. Porque qual que era a dor, às vezes, do nosso cliente? Ele pegava o nosso projeto, só que por ser um prédio, precisa ter um projeto complementar, que é a estrutura hidráulica e elétrica. E aí ele tinha o nosso arquitetônico e tinha o estrutural. Às vezes o engenheiro acabava simplificando algumas coisas e não deixava o projeto tão bonito quanto a gente tinha pensado. Então o cliente não sabia se seguia esse ou se seguia o nosso. A gente fez o quê? A gente já oferece dentro do nosso combo o quê? Compatibilização. É o Renan, que é o coordenador desse setor. Com vocês. Ele vai pegar o quê? O nosso projeto, vai deixar todo redondinho, o que a Carol desenvolveu junto com o que a Isadora desenvolveu ali, e aí ele vai deixar o projeto que a gente chama de anteprojeto, todo definido. Esse projeto enviado para o terceirizado, ele vai lá fazer a estrutura em cima desse projeto. Aí ele manda de volta para a gente faz uma sobreposição, vê as interferências, faz os apontamentos, faz um relatório, volta para o estrutural. Aí ele ajusta, manda para a gente fala, ok, está dentro do projeto arquitetônico. E aí sim, o setor lá do Renan, do executivo, vai fazer todo o projeto executivo e libera para a obra. Então, quem libera o projeto para a obra é a gente, não é a estrutura. Então, isso, cara, faz com que os projetos fiquem bem mais assertivos. Eu vou complementar o que você falou. Vamos falar aí do edifício Madeira que a gente está em execução, ali no Arthur Alvim, foi projeto elaborado por você. Lá a gente montou um time, você foi um dos participantes, arquitetura, estrutural, projeto de instalações. A gente passou, se eu não me engano, foi 3 meses ou mais fazendo toda a compatibilização para todos falarem a mesma língua. Agora eu vou falar como experiência em execução. Cara, facilita muito mais na hora da execução. Você ganha tempo, você ganha organização na obra, e até economia, porque às vezes se você pegar um projeto que não está compatibilizado, você comprou um material para fazer aquele determinado ponto do projeto, como que na verdade a arquitetura está falando que é outro. Aí você vai ter que gastar dinheiro até refazer ou tudo mais. O que acontece muito às vezes, a hidráulica não está compatibilizada com a estrutura. Com a estrutura. Aí, às vezes, está passando um cano onde está passando um pilar. Um pilar. Aí o cara faz, exatamente. Tem que desviar, quebrar. Tanto que na época os grandes problemas das obras hoje em dia é não fazer a compatibilização. Por quê? Porque, igual você falou, vai passar a hidráulica, aí vai passar o ar, vai passar a parte ali de comunicação, tudo no pilar, na coluna, na viga, e aí o cara simplesmente vai lá e executa, quando na verdade teria que ter feito uma compatibilização para ter uma economia. Nós já tivemos um problema na obra onde não teve essa compatibilização. E aí, não, aqui tem Torre de Babel. Aqui do nada, não, aqui tinha um ponto de ar. E agora? Com a laje montada, com tudo montado, com viga, com coluna, vamos agora refazer o projeto estrutural, refazer os pontos. Então, isso traz um prejuízo enorme. Nós já sentimos isso na hora. Enorme. E outra, tá lá com o profissional na hora em execução. Da minha experiência, segue o projeto. Discute, porque pode ter problema. Geralmente em canteiro de obra tem as built, tem alguma alteração ou outra que na execução dificultou. Né? Mas cuidado na alteração.
Porque uma alteração aqui, principalmente um edifício, se alterou o térreo, você está alterando tudo. Quase, dependendo da E alteração. muita gente fez, né? Acho que esses construtores, eles acham que fazer sobrado é a mesma coisa. Então, assim, a gente educou muito lá, eu acho. Tem muito cliente que hoje faz prédio, fazia sobrado antes. Você não pode fazer um prédio pensando em sobrado, né? Porque a cabeça é outra, né? Não, Você é faz o diferente. sobrado, por exemplo, você não pensa em shaft. Porque, é só 2 andares, eu ponho o cano embutido na parede. No prédio, você tem que pensar o shaft. Sim. Então, assim, o shaft é pensado até no setor de viabilidade, com a Carol. Porque até o shaft você desconta para a área de potencial Para de potencial construtivo. construtivo. Então, assim, por isso que tem que contratar um escritório especializado. Porque senão você acaba tendo prejuízo. E prejuízo, dor de cabeça, que não é só dinheiro, porque às vezes você travou sua obra ali por conta desse motivo. E lá, Magno, pra você entender, a gente vai fazer uma residência de 120 metros. Projeto completo. A gente contrata, tem um arquitetônico, vai ter estrutural, vai ter hidráulico, vai ter elétrico. Ah, mas a casa é terra. Vai fazer sondagem. Através de uma sondagem, nós já conseguimos economizar de uma maneira uma construção que a gente não... A sondagem era tão boa que a gente não fez estaca. Foi radier. Teve uma que foi só bloco em Resende. Cara, o custo da obra despencou por um simples estudo. Eu gastei R$3.000 lá para fazer um estudo que me trouxe a economia de quase 80 mil, até 100 mil reais. Não, e é muito Entendeu? legal o que o Daniel tá falando, porque tem o cara... Não, mas eu fiz aqui do lado, foi dessa forma. Aí eu faço igualzinho aqui, é o mesmo terreno. Mas você já foi numa estrada, eu gosto de falar muito isso, você já foi numa estrada onde você tá vendo que ali tá chovendo e aqui não tá chovendo? Eu falo, o terreno do vizinho não é o mesmo terreno. Não, mesmo. Sim. Às vezes a gente brinca, na grama do vizinho pode estar chovendo, na sua grama não. Você tem que saber identificar o que é custo e o que é investimento. O que é investimento? E dentro da construção civil, Exato. tudo que nós estamos falando aqui é investimento. Tudo, desde você pegar o melhor arquiteto, o melhor estudo. Eu falo de estudo porque o estudo que vocês fazem pra gente. Uma vez nós fizemos um estudo com uma arquiteta e ela mandou, cabe 12 unidades de 40 metros quadrados. E nós fizemos um estudo com vocês, cabe 20 unidades de 40 metros quadrados. É. Nós estávamos deixando dinheiro na mesa por não estar com a pessoa certa no momento certo e na hora certa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente aconteceu. Nós vamos fazer nosso empreendimento no Parque Cruzeiro com vocês. E às vezes o pessoal fica afluito. Não, vamos, tem que protocolar o projeto, tem que ir, tem que fazer acontecer. Em um determinado time ali que vocês estavam fazendo o estudo, eu estava até resolvendo um negócio. Daniel, dá tempo de entrar numa reunião rápida? Eu liguei pro Silas e falei, Silas, o Marco quer uma reunião, alguma coisa aconteceu no nosso projeto. Aí você falou, consegui mais 2 unidades aqui para vocês. Consegui uma terceira, né? Aí depois veio o outro que veio a terceira. E melhor ainda, pegamos uma unidade que era um dormitório e transformamos em 2. Então, olha como que a paciência, a análise também, você pode potencializar o seu produto. É extrair o potencial máximo do terreno pode oferecer, né? Tanto que é o que eu quero falar. Você que vai requisitar um produto da Instrublock, saiba que ele é muito bem estudado, ele é muito bem planejado. A gente não está interessado em custo. A gente está interessado em viabilidade. Tem que ser viável para nós, como incorporadores, e tem que ser viável para você que está comprando. É isso mesmo. Né? Então, ontem a gente vendeu uma casa em Resende e o comprador ainda está em obra. Ele me mandando mensagem, desculpa incomodar. Eu falei, não, você não está incomodando nada. Você pode tirar todas as dúvidas. E aqui eu quero fazer o melhor dentro do meu planejamento, porque esse produto vai se tornar referência para mim e para quem for passar lá ver. Vai estar no site, vai estar na internet. Então, tudo é estudado, desde antes da compra do nosso terreno até a entrega das chaves para o futuro morador. É por isso que teve essa proximidade com a Instrublock junto à Magno. É isso. A gente não esconde isso para ninguém. Foi o que nos fundou, né? A Instrublock, ela começou muito tempo atrás fazendo um estudo com vocês. Então, a gente começou com o primeiro estudo, entendemos como é que funcionava, entendemos a tendência do mercado, visualizamos que vocês também tinham a mesma visão. Eu lembro até um dia que a gente conversou, eu falei, Magno, a gente está querendo viabilizar, fazer algumas obras, e tudo eram ideias,
Só que o que nos trouxe até aqui foi estar com pessoas com o mesmo alinhamento, Propósito. alinhamento de propósito, de perspectiva, de ideia, de visão, de futuro. E aí conseguimos chegar até aqui e graças a Deus a gente tem crescido com pessoas corretas, com profissionais qualificados, que é o pessoal aqui do Magno. Magno, o pessoal que quer começar a projetar, você falou que hoje a arquitetura ela não é só para pessoa que tem dinheiro, é acessível a todos. A pessoa que quer projetar num terreno, a pessoa que quer começar a construir, a pessoa que quer ingressar, como que vocês dão esse suporte para essa pessoa? Vocês conseguem dar esse suporte? Conseguem dar essa ajuda? Normalmente, o cliente que vem até nós, ele já está inclinado, já está vendo um terreno, já é alguém que já constrói. Mas a dica que eu posso dar é assim, hoje acho que vocês vão dar essa dica melhor do que eu, né? Porque hoje em dia você não precisa ter dinheiro para construir, né? Você tem que ter contatos, conhecimento. Então, hoje você pode fazer um terreno... diversos meios de viabilizar. Você paga o terreno em unidade, entendeu? Que é a questão da incorporação. Exato. Né? Às vezes você, conversando ali, você... Às vezes não precisa necessariamente comprar. Você usa o dinheiro, as reservas que você tem, já para gastar na obra, né? Você não precisa fazer a compra, né? Então, a gente tem muito cliente que não tem esse desembolso de dinheiro logo no começo, né? Não, legal. Acho que é isso daí. Então, com o pouco que a pessoa tem hoje, ela consegue fazer muito utilizando ali o estudo de vocês. Então, alavancando o patrimônio. Nós podemos pedir para o Magno aqui, o pessoal que tem terreno aí, que quer viabilizar um projeto, o pessoal do Magno aqui pode dar um suporte de fazer o estudo? Fazer uma viabilidade, vamos fazer. Então, só que a galera que estiver assistindo... essa cidade. Legal. Só a galera que tá assistindo aqui, você que tem um terreno, você que quer fazer algo com o seu terreno, viabilizar algo, nos mande um direct, nos mande uma mensagem, que a gente vai estar fazendo um estudo no seu terreno e vendo o potencial construtivo para que assim você consiga ingressar no mercado imobiliário. Magno, você tem alguma dica que você, uma frase, alguma coisa que você carrega e que você quer deixar para o nosso público aí hoje? A nossa missão como escritório de arquitetura, como arquiteto, é mostrar que a arquitetura ela não é luxo, ela é estratégia para transformar um empreendimento comum, corriqueiro, em algo desejado, algo que promove o desejo, porque essa é a intenção, né? Desde que a gente pensou, acho que o 3D ele é reflexo de um bom projeto. Então, a gente sempre começou, a gente chegou onde chegou porque a gente explorou muito isso. Hoje a gente vê qualquer outro escritório nessa mesma onda, de mostrar o 3D nas placas, né? De mostrar, tipo assim, a pessoa antes mesmo do projeto estar pronto, já vê esse empreendimento acontecendo. Então, acho que isso é estratégico. A arquitetura não é luxo, ela é estratégia. Então, um projeto bem pensado, ele é uma vitrine. Legal. Ele vai potencializar a venda. Então, assim, não pense que você está gastando, você está investindo. Exato. Entendeu? Então, se a gente não educar o cliente que a arquitetura não é custo, entendeu? Ah, é caro. Não, ela vai fazer através dela. Hoje, muita gente está percebendo isso, né? Que um projeto, ele é importantíssimo para alavancar a venda do seu imóvel. Exato. É isso mesmo. Você que tem um projeto... Só para você ter uma ideia, você com o pouco que você tem, você consegue fazer muito. Se você fizer um projeto 3D com profissionais qualificados, a sua obra ela vende antes mesmo de você iniciar. Isso é estratégia. O que o Magno falou aqui, justamente é uma estratégia. Hoje a gente tem lá um serviço, que eu estava falando, tem a parte de produto final também, que é o Vitor lá, que é o nosso coordenador. Então a gente faz o quê? Planta humanizada, planta perspectivada, unidade decorada, vídeo, Tour 360, então é uma gama de ferramentas para alavancar a venda do seu imóvel. Então isso é estratégico, né? Maravilha. O poder que a arquitetura tem. Então a gente lá é uma equipe multidisciplinar preparada para atender a necessidade do cliente de vocês, dos construtores em geral. Inclusive eu queria aproveitar a oportunidade para... A gente tem até um projeto lá, né, que a gente tem um marketing lá agora que o Felipe está ajudando a gente, que é o Imob 360, que vocês tiveram Participamos. Muito bom. Que é muito legal para a gente... Estamos esperando o próximo evento. Mostrar lá o poder que a arquitetura tem, trazendo novidades. A gente percebe que as pessoas querem construir, mas tem muita dúvida, tem muitos empecilhos, então a gente está fazendo isso para trazer assertividade e clareza para quem tem dúvida e quer começar e não consegue. E também queria aproveitar a oportunidade, a gente está sempre lá
recrutando talentos, né? Então, quem quiser trabalhar com a gente, manda um currículo lá através do LinkedIn, acessa as nossas plataformas, segue a gente lá no Instagram, @Magno Moreira Arquitetura, tem o LinkedIn lá também, e a gente quer conhecer você. Vamos fazer arquitetura, vamos fazer essa cidade extraordinária. Maravilha, maravilha, Magno. Obrigado, Magno. cara. Foi muito bom aqui esse bate-papo. Obrigado, Magno. Agradecemos pela participação e disponibilidade. É isso aí, pessoal. Mais um capítulo aqui, esse episódio, na verdade, se encerrando aqui no Strucast. 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 Foi definido aqui o nome. Estamos aqui com um grande profissional aqui. Assistem conteúdo excepcional. Vai subir em todas as plataformas, tanto do Magno quanto da Strublog. E em breve falaremos aí o próximo convidado. Vamos trazer diversos assuntos aqui para vocês. Valeu, obrigado. Não esquece de comentar, compartilhar, mandar para seus amigos, porque o conteúdo tá sensacional. Não perca a chance. Muitas informações. Beleza? Valeu. Valeu. Magno, obrigado, hein? Valeu. Valeu, Magno.